como eu avisei no início, as nossas crianças elas já estão lá no Espaço Kids, né? Mas eu queria que nós pudéssemos orar agora por elas, ok? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida das nossas crianças, queremos te louvar, ó Deus, pela equipe do Espaço Kids que tem trabalhado com elas. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor incuta no coraçãozinho de cada uma delas esse chamado, que é um privilégio para nós, mas também uma grande responsabilidade, Pai. Que cada uma das nossas crianças possam crescer ouvindo a voz do Teu Espírito e compreendendo que o Senhor não as chama para serem poderosas, não as chama para serem ricas, não as chama para serem pessoas que têm vidas confortáveis, mas que o Senhor as chama para serem agentes do Teu reino no mundo, Senhor, na geração delas, ó Pai. Que elas possam, Senhor, desde pequeno ter essa perspectiva de que elas existem para missão, Senhor. E que essa seja a mesma realidade presente no coração de cada um de nós que estamos aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que essa realidade, Pai, possa ser uma realidade que tome conta da mente e do coração da nossa igreja como uma comunidade multilocal, e tome conta da mente e do coração da igreja do Senhor no Brasil, ó Pai. Para que a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, seja o povo que está de acordo com o Teu coração, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, viver em função dessa realidade da missão, ó Pai. Aqui e até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Não há nenhum privilégio maior do que esse, viu? Você pode ter certeza absoluta disso. Do que termos os nossos filhos envolvidos na missão de Deus, né? Seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Este mês é um mês muito especial para a nossa igreja. Nós estamos comemorando mais um ano de existência como uma comunidade de discípulos de Jesus que faz parte da sua igreja, que está em missão no mundo. E no nosso caso já estão indo 11 anos, né? Já se passaram 11 anos desde a nossa organização, ok? Se nós pensarmos desde o momento que Deus colocou um chamado, um desejo no coração de um grupo de pessoas para iniciar algo aqui, então vai mais tempo ainda, né? Uns 15 anos já, né, Valtinho? Quando Deus colocou isso no coração do Walter, da Glaucia e de algumas outras pessoas, com esse sonho de estabelecer uma nova igreja, uma nova comunidade. Eu leciono sobre isso no seminário e trabalho com isso também junto com o CTPI, e todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre o porquê começar uma nova igreja em lugares onde já tem igreja, a minha resposta sempre é a mesma. Se nós vamos começar uma nova igreja porque nós temos como alvo pessoas que já estão na igreja, não tem nenhum motivo pelo qual a gente deve começar uma nova igreja, tá? Mas se nós vamos começar uma nova igreja porque há pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus, então nós podemos ter muitas igrejas estabelecidas, sempre há lugar para estabelecer mais uma igreja, ok? Então nós precisamos pensar sempre na missão ou na igreja, não pensando para dentro, mas sempre pensando para fora, tá? Não é a quantidade de pessoas que nós temos, é a quantidade de pessoas que precisam ser alcançadas que justifica o estabelecimento de novas igrejas e a ação, a expansão da missão no mundo. E porque nós já estamos indo aí com 11 anos, né, de igreja organizada, nós entendemos que esse é um momento muito importante, estratégico, que nós estamos vivendo como igreja, né? Ontem nós estivemos reunidos durante o dia todo com parte da liderança da nossa igreja, pensando e repensando no nosso planejamento estratégico missional, procurando realinhar, né, algumas coisas relacionadas ao chamado de Deus para nós como igreja. E ao longo desse mês nós vamos conversar como comunidade, vamos conversar como igreja sobre essa questão, sobre a importância de nós realinharmos
alguns pontos, alguns fundamentos importantes para nós, na nossa vida como igreja, ok? Por quê? Porque geralmente isso está baseado em pesquisas, ok? Missiológicas. Quando uma igreja é estabelecida, quando ela chega aí aos seus 10 anos, mais ou menos, de existência, a tendência de igrejas estabelecidas é entrar num platô, ok? Então, por volta de 10 anos, uma comunidade que começou 10 anos atrás, ela tem a tendência de chegar nesse platô e se estacionar, ok? E aí é uma questão perigosa, porque o que acontece muitas e muitas vezes, principalmente se a igreja foi uma igreja estabelecida, uma igreja plantada, é que por algum tempo a gente fica nesse platô de forma confortável, sem a gente perceber os efeitos negativos disso, ok? Mas depois de um tempo dentro desse platô, a tendência é começar a declinar. A igreja começa então a decrescer, ok? Se nada for feito dentro desse momento. Por isso esse é um tempo muito importante, é um tempo muito estratégico, ok? Para nós como igreja, porque nós estamos dentro dessa faixa dos 10 anos, 11 anos, esse ano nós estamos indo para 11 anos de igreja organizada. Então nós estamos dentro desse momento, ok? De perceber que nós chegamos num platô e que a gente precisa alinhar coisas para que a gente daqui a pouco não comece a decrescer, não comece a perder a perspectiva da visão. Para que isso ocorra, então nós precisamos ser intencionalmente estratégicos na nossa compreensão da visão que Deus tem para nós. Nós precisamos ser intencionalmente estratégicos no realinhamento da igreja, para que ela continue seguindo pelo caminho correto. Quando nós vamos viajar, principalmente se for uma viagem longa, a gente tende a levar os nossos carros para fazer o quê? A revisão. Entre a revisão está o alinhamento, porque a gente tem uma viagem muito mais segura se nós viajarmos com os nossos carros alinhados, ok? De semelhante forma, então, a igreja precisa ser realinhada em sua visão, para que a gente possa continuar no trilho da missão. O nosso objetivo como igreja é sermos parte, como igreja local, como CPV, ok? É sermos parte de um movimento exponencial de multiplicação do reino de Deus na terra, ok? Essa é a nossa visão, esse é o nosso sonho, essa é a nossa expectativa, ok? Nós não queremos ser uma igreja que meramente diga assim, nós somos uma igreja que está crescendo cada vez mais, ok? Não é essa a minha visão como pastor. Eu entendo que o crescimento da igreja local, de uma igreja multilocal, se ela vai ter 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000, ou se ela vai ter 200 membros, isso é uma questão da soberania de Deus. A gente trabalha, a gente evangeliza, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, e o tamanho da igreja local é uma questão que Deus decide no coração dele, ok? Mas nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Agora, quando nós temos uma visão voltada apenas para nós mesmos, o tamanho da igreja local que a gente quer ser, essa nossa visão diante de quem Deus é uma visão muito pequena, ok? É uma visão muito pequena. Eu entendo que qualquer igreja precisa ter uma visão do tamanho de Deus, ok? E a visão do tamanho de Deus é a seguinte: vocês vão e vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Essa é a visão de Deus. Vocês vão e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Essa é a visão de Deus. Então essa precisa ser a visão da nossa comunidade, e nós precisamos nos realinhar dentro disso. O nosso objetivo, então, como igreja, é participar desse processo exponencial daquilo que Deus está fazendo na história. Nenhuma igreja local faz isso sozinha, ok? O plano de Deus de encher a terra com a sua glória, o plano de Deus de fazer com que todas as nações da terra possam ouvir o Evangelho, não é um plano que vai ser cumprido por uma única igreja local. Não é um plano que vai ser cumprido por uma única denominação. Não é um plano que
vai ser cumprido por uma única organização missionária. Isso é um plano que é cumprido pela Igreja de Deus, a Igreja de Jesus, ok? E nós queremos fazer parte disso, parte dessa realidade. Nós queremos ser uma igreja que esteja inserido dentro dessa realidade. E hoje nós vamos ver então a importância de realinharmos, de realizarmos o realinhamento, de realinharmos a nossa missão, ok? A compreensão dessa realidade que nós usamos, esse termo que nós usamos, missão, ok? E para isso nós vamos nos basear nesse texto de Mateus capítulo 28, versos 16 a 20. Você pode abrir a sua Bíblia lá, ou ligar a sua Bíblia nesse texto. Ele é um texto conhecido, um texto que eu já preguei várias vezes aqui, o pastor Pedro já pregou várias vezes usando esse texto aqui, mas nós acreditamos que ele carrega consigo um fundamento no que diz respeito a essa perspectiva da missão, que nós precisamos manter alinhado na nossa mente e no nosso coração. O texto diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu sempre costumo dizer que no coração de Jesus, isso devia ser algo muito, mas muito importante, algo de alto nível de prioridade. Por quê? Porque nós convencionamos chamar esse texto de grande comissão, ok? Esse texto que nós chamamos de grande comissão, ele não aparece apenas no Evangelho de Mateus, ele aparece nos 4 evangelhos, e ele aparece no começo do livro de Atos. Então pense bem, o Espírito Santo que inspirou as Escrituras entendeu ser absolutamente importante essa realidade que nós chamamos de grande comissão, essa realidade da missão, a ponto de fazer isso se repetir em cada um dos evangelhos e se repetir no início de Atos dos Apóstolos. Então isso é algo que certamente é de grande importância para o coração de Deus, para o coração de Jesus. Essas são as últimas palavras de Jesus. Jesus aos seus seguidores na terra. Jesus poderia ter dito muitas outras coisas, ele ensinou muitas coisas importantes, e ele poderia ter finalizado e dado as últimas palavras dele, as palavras de despedida dele, usando qualquer outro ensino que ele trouxe. Por exemplo, o grande mandamento, olha, lembre-se, vocês devem amar o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e tal, e ir para o céu. Não, ele termina com essa ordem, ok? Com essa ordem, com essa delegação. Então, na vida missional, nós precisamos realinhar para que a gente não perca o foco da missão. Primeiramente, o nosso fundamento. Qual é o fundamento para que a gente faça a missão? Qual é o fundamento que tem justificado e até mesmo motivado a nossa missão como igreja, a nossa missão como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus? Ao longo dos anos, nós temos sido dirigidos pelo fundamento da autoridade de Jesus. Deixe-me mudar a pergunta para ajudar você a entender o que eu estou tentando dizer aqui para você. Se o Evangelho te alcançou, você é um filho e uma filha de Deus, ok? Quando o Evangelho nos alcança, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e as Escrituras nos dizem que nós somos adotados por Deus, então nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então, se o Evangelho te alcançou, você é um filho e uma filha de Deus. Se você é um filho e uma filha de Deus, a minha pergunta é: você serve na missão do seu Pai? Você tem servido na missão de Jesus? Se você responder sim,
A minha pergunta é: por quê? Por que você serve? Se você responder não, a minha pergunta para você é: por quê? Por que você não serve? E há a possibilidade dessas duas respostas, como filhos e filhas. Ok? Veja só, esse texto que Jesus usa para falar com os fariseus e os mestres da lei, numa situação quando ele estava discutindo com eles a respeito da autoridade que ele tinha para exercer a missão. Ele diz assim para eles: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Então, Jesus usa essa parábola para mostrar o seguinte para os fariseus e para os mestres da lei, para os religiosos, que não é só porque a gente fala, ok? Algo que a gente faz. Sim, Senhor, mas não fez. Ok? E às vezes a gente diz: não, eu não quero, mas foi o meu pai que pediu, então eu devo fazer. Eu torno a perguntar para você: você como filho e filha, está na missão de Deus? Está na missão do seu pai? E se você está, então a minha pergunta é: por quê? Porque nós podemos estar na missão por conta de pelo menos essas 3 razões. Nós podemos estar envolvidos com a missão por medo, porque a gente entende que se a gente não estiver fazendo, Deus vai nos castigar. Então nós podemos nos envolver na missão porque a gente tem medo de Deus. Nós podemos nos envolver na missão por desejo de aparecer. Muitas pessoas se envolvem na missão, seja servindo dentro da comunidade, seja indo ajudar no país, do Sudeste Asiático, seja fazendo alguma coisa em relação à necessidade de pessoas aqui na região, porque no fundo ela quer aparecer. Pessoas assim, geralmente, se elas estão servindo e os holofotes não estão nelas, se depois elas não são agradecidas, se depois elas não recebem aplauso, se depois elas não recebem destaque, elas ficam magoadas, elas ficam chateadas, elas dizem: nossa, fiz isso e ninguém nem notou, puxa, fiz aquilo e ninguém nem reconheceu. Então nós podemos servir na missão porque a gente tem desejo de aparecer, ou a gente pode servir na missão por tradição. Isso acontece na vida de pessoas que muitas vezes nascem dentro de um contexto de igreja e crescem dentro desse contexto de igreja. Aí desde pequeno elas estão envolvidas nisso, elas vão aprendendo que é assim e elas continuam servindo, mas com o passar do tempo ficam que nem Jesus conta naquela parábola do pai e dos 2 filhos, como o irmão mais velho, mas faz se sentindo um escravo, não faz se sentindo filho, faz se sentindo escravo, por obrigação, não por convicção, não por dedicação. Agora veja, para Jesus, nós devemos cumprir a missão por um único motivo. Nós temos que nos envolver com a missão de Deus, nós temos que cumprir a missão por reconhecermos a sua autoridade. Esse é o fundamento que nós encontramos na grande comissão, nesse texto da grande comissão.
Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Então eu cumpro a missão, você cumpre a missão, a igreja precisa cumprir a sua missão, porque nós reconhecemos que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E isso implica que Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, incluindo a nossa vida. Ok? Eu diria até entender que Ele tem autoridade principalmente ou especialmente sobre as nossas vidas. E entender então que nós precisamos nos submeter a essa autoridade. Sabe, a gente muitas e muitas vezes diz assim: Jesus disse que nós temos que crer nele para sermos salvos. Sim, ele disse isso, mas ele não disse só isso. Jesus disse que nós temos que crer nele. Jesus disse que nós temos que obedecê-lo. Ok? Jesus disse que nós temos que segui-lo. Tem uma situação no texto do Evangelho de João, no capítulo 8, verso 30, que é muito interessante, porque o verso 30 termina dizendo assim: e os judeus, ao ouvirem isso, creram nele. E o verso 31, o texto diz assim: e disse Jesus para aqueles que haviam crido nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, existe um tipo de fé que não nos salva, ok? A fé bíblica, ela sempre anda com obediência. A graça de Deus nos capacita a obedecer. Não é um esforço meu para ser obediente, é um resultado da graça na minha vida. A graça de Deus me envolve com essa realidade de satisfação de ser obediente a Deus. Então Jesus aqui está com um grupo de homens que andou com ele, e aqui eles estão representando todos aqueles que andam com ele, porque o texto diz que os 11 discípulos foram, ok? E é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para judeus, e os judeus têm essa mentalidade de uma parte que representa o todo. Então, quando diz os 11 discípulos aqui, a ideia é que é toda a comunidade dos discípulos. Então, essa ordem de Jesus é dada a esses homens, porque eles andaram com Jesus e eles reconhecem a autoridade de Jesus. Então, como comunidade, como igreja, por que nós cumprimos a missão? E como pessoas, como discípulos, filhos e filhas, por que nós cumprimos a missão? Qual é o nosso fundamento? O nosso fundamento é a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. O nosso fundamento para a missão não é se nós nos sentimos bem, não é se nós nos sentimos confortáveis, não é se nós achamos certo, não é se nós concordamos, é que nós nos submetemos. Nós nos submetemos a Jesus. Ele tem toda a autoridade, foi Ele quem mandou. Às vezes eu vejo algumas discussões sobre essa questão da missão, com pessoas dizendo assim: não, por que nós vamos investir dinheiro para sustentar um missionário que está lá no Sudeste Asiático, que está lá na China, se nós temos necessidades aqui, se nós precisamos fazer coisas aqui, porque Jesus mandou, ok? Jesus mandou fazer aqui, Jesus mandou fazer lá. É por isso que nós fazemos assim. Nós temos que investir aqui, mas nós temos que investir lá. Não é, primeiro investimos aqui e depois nós investimos lá. Não, nós temos que investir aqui e nós temos que investir lá. Porque essa é a ordem de Jesus. Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Não apenas da nossa nação, mas de todas as nações. Então, nós fazemos isso com a nossa vida sendo dedicada efetivamente à missão onde nós estamos, e com a nossa vida suportando em oração, em apoio financeiro para aqueles que vão aonde nós não podemos ir.
Por quê? Porque Jesus mandou. Essa é a ordem dele. Nós podemos, queridos e queridas, agir como os fariseus, questionando a autoridade de Jesus, no lugar de nos rendermos a ela. Por que Jesus conta essa parábola do pai que diz para os filhos: vai trabalhar na vinha, e ele diz: não vou, e depois vai, e o outro: eu vou, e não vai? Porque no texto anterior, a autoridade de Jesus está sendo questionada. Os religiosos estão dizendo para Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? Com que autoridade dizes essas coisas? E aí Jesus diz para ele: ok, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem, eu vou dizer para vocês qual autoridade que eu faço isso. O batismo de João é do céu ou é dos homens? E aí eles disseram: se a gente falar que é do céu, então Jesus, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram nele? Mas se a gente disser que é da terra, aí nós temos medo do pessoal, porque todo mundo acha que João é profeta. E aí eles dizem para Jesus: não sei, não sabemos. Aí Jesus diz: então ouçam, um homem tinha 2 filhos. Nós precisamos realinhar na nossa vida como comunidade, na nossa igreja como comunidade, o fundamento da missão. E você precisa realinhar isso na sua vida. Realinhe seu fundamento. Faça a missão por ser submisso à autoridade de Jesus. Você pode não gostar de mim, mas você tem que ser submisso à autoridade de Jesus. Você precisa fazer a missão, você precisa orar, você precisa investir, você precisa compartilhar o Evangelho. Nós precisamos fazer isso como comunidade, como igreja. Nós precisamos fazer isso pessoalmente, cada um de nós. Não é porque a gente gosta do pastor ou não gosta do pastor, porque a gente concorda com isso ou discorda daquilo, é porque Jesus mandou a gente fazer. Esse é o nosso fundamento. Ele tem autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, como comunidade, como igreja. Ele tem autoridade. Ou então, nós, como os fariseus e os religiosos da época dele, estamos negando a sua autoridade. Mas não é apenas realinhar o fundamento, nós também precisamos realinhar a tarefa. Qual é essa missão com a qual nós temos que estar envolvidos? Qual é a missão que Jesus nos deu? Isso pode parecer uma pergunta sem sentido, mas ela não é sem sentido. Há muita confusão sobre o objetivo da missão. Alguns acham que a missão tem a ver com melhorar a vida social das pessoas, por exemplo. Outros acham que é expandir o nome da sua organização. Ainda outros acham que é promover eventos que possam entender que manter as pessoas, atender as pessoas e manter as pessoas em ambientes seguros. Veja, isso não é a missão. A missão que Jesus nos deu tem uma única tarefa. A tarefa é: façam discípulos. Essa é a missão. Nós temos que fazer discípulos. A estratégia para isso, às vezes, num país onde você não tem liberdade para falar do Evangelho, tem que ser o caminho como foi apresentado para a gente aqui. Não é? Você servir a pessoa de alguma maneira, você criar relacionamentos com ela, ok? Mas o alvo, fazer discípulos. Às vezes num ambiente onde há muitas necessidades material, o caminho seja a gente suprir as pessoas em termos materiais. Mas a missão não é o suprir, a missão é fazer discípulos. A missão é fazer discípulos. Num ambiente às vezes universitário, um ambiente mais intelectual, talvez a gente tenha que fazer isso com um diálogo interdisciplinar, refletindo e tudo mais, mas a tarefa não é ficar discutindo, a tarefa é fazer discípulos. Então essa é a nossa tarefa, essa é a missão que Jesus nos deu, fazer discípulos. Ele diz isso para a gente: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, o que significa isso? É interessante que ontem num dos nossos momentos aqui com a liderança, essa pergunta foi levantada, né? Mas o que significa fazer discípulo? Isso estava dentro da minha pregação já, né? Já estava pronta, né?
linha de Pedro. O que significa isso? O que significa fazer discípulos? Ou como nós cumprimos essa tarefa? Veja, um discípulo é uma pessoa que, uma vez alcançada pelo poder do Evangelho, passa a viver a sua vida desfrutando e estendendo as realidades do reino de Deus. Ok? Isso é um discípulo. Certo? Um discípulo, em outras palavras, é uma pessoa que, quando o Evangelho alcança, ela começa a aprender a viver a vida dela na vida de Jesus, pensando como Jesus, falando como Jesus, fazendo o que Jesus faz. E como nós fazemos isso? Como nós fazemos discípulos? De acordo com Jesus, aí no texto de Mateus 28, que nós estamos lendo, nós fazemos isso através da proclamação do Evangelho. Ele diz assim: ide e façam discípulos de todas as nações. Nesse ide de Jesus está inserido a proclamação do Evangelho. Porque na grande comissão, na versão de Marcos, no capítulo 16 de Marcos, versos 15 a 20, nós temos a grande comissão na versão de Marcos. E veja como o Espírito Santo inspirou Marcos a escrever isso. É a mesma grande comissão, ok? Só que a ênfase em Marcos está em cima da perspectiva do Evangelho, da proclamação do Evangelho. O texto diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, em Mateus, ide fazer discípulos, no ide está a ideia da proclamação do Evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregavam por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Então veja, no Evangelho de Marcos, a ênfase está na perspectiva da proclamação do Evangelho, enquanto que no Evangelho de Mateus a ênfase está no que na formação, no que o Evangelho vai gerar. Okay? O Evangelho vai gerar discípulos. Então, nós fazemos discípulos proclamando o Evangelho. A primeira maneira de você fazer discípulo é você, aonde você está, dentro do seu contexto, seja no seu condomínio, seja no mercado, seja na academia, seja na universidade, seja no seu trabalho, aonde você estiver, você tem que abrir a sua boca e você tem que compartilhar o Evangelho com eles. Dentro do contexto de onde nós estamos vivendo, isso é possível se fazer. Ok? A gente não deve perder essa oportunidade. Porque existem lugares, nós ouvimos o testemunho aqui, onde isso não é possível se fazer assim. Onde é um grande desafio até você poder chegar nisso. Mas vai chegar. Jonatas vai chegar. Ele conversa com as pessoas, ele compartilha, em algum momento ele vai conseguir chegar nisso, porque cumprir a missão é você compartilhar o Evangelho de Jesus. Mas nós estamos vivendo num país onde a gente pode fazer isso, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento, e nós não devemos ter medo, nós não devemos ter vergonha, nós devemos fazer isso com sabedoria, nós devemos fazer isso com amor, mas nós devemos fazer. O medo não pode nos silenciar, o medo não pode nos calar. Pode chegar um tempo na nossa nação que outras coisas vão fazer com que a gente não possa falar. Então nós não podemos perder a oportunidade que a gente tem de falar. Mas a gente faz também essa missão, a gente cumpre essa tarefa enquanto a gente vai vivendo a nossa vida. Porque tanto em Marcos quanto no Evangelho de Mateus, Jesus coloca um verbo em movimento, né? Vão. Okay? Ou seja, enquanto a gente vai vivendo, não é somente em projetos, ok? Nada contra os projetos, é bom a gente ter atividades que dizem: ei, nós vamos nos reunir agora aqui, nós vamos em tal lugar ali, nós vamos compartilhar o Evangelho naquele lugar, sábado à tarde nós vamos fazer tal coisa assim, ok? Podemos, mas só que não pode ser só isso.
Nós fazemos discípulos enquanto nós vamos vivendo a nossa vida, enquanto você vai caminhando com as pessoas, enquanto você vai comendo com elas, enquanto você vai jantando com elas, enquanto você vai ao cinema com elas, enquanto você está na academia, aonde você estiver, ok? Nós pegamos a vida de Jesus que está em nós e nós compartilhamos a vida de Jesus que está em nós com as pessoas enquanto nós vamos vivendo a nossa vida. Fazer discípulo inclui a gente alcançar e compartilhar o Evangelho com pessoas que estão fora, mas fazer discípulo também significa nós trocarmos as nossas experiências, ok? E dividir aquilo que Deus tem dado a nós com pessoas que fazem parte da nossa família de fé, ok? Então, à medida que você faz isso com os seus filhos, à medida que você compartilha isso com o irmão, à medida que você, como uma mulher mais experiente, compartilha dos princípios da palavra de Deus com uma jovem, você está fazendo discípulos. E isso entra no terceiro elemento de fazer discípulos, de como fazemos discípulos, que é o envolvimento das pessoas com a comunidade de discípulos de Jesus. No texto de Mateus, Jesus diz assim: vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma fórmula batismal, ok? A gente usa como uma fórmula, não tem nenhum problema a gente batizar, dizendo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não é isso que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que quando pessoas são alcançadas pela graça, quando as pessoas são alcançadas pelo Evangelho, elas saem de uma vida de individualismo e elas passam a ter uma vida de comunidade. Elas estão inseridas na aliança da Trindade, na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas caminham juntas. Então faz parte de fazer discípulos nós estabelecermos igrejas, ok? Nós alcançarmos pessoas e nós trazemos essas pessoas para ter uma vivência em comunidade. Às vezes isso pode acontecer trazendo pessoas para dentro de igrejas que já estão estabelecidas, mas às vezes isso precisa acontecer através do estabelecimento de novas igrejas que nós vamos realizar. Aqui, para mim, é onde justifica a questão da plantação de novas igrejas, não é? E por fim, nós fazemos discípulos de acordo com Jesus aqui na grande comissão de Mateus, ensinando-os a obedecer a tudo que Ele nos ordenou. Jesus diz assim: ensinando-os a guardarem, a obedecerem a tudo que eu disse. Então, a gente começa fazendo discípulo com a compartilhar do Evangelho, mas a gente não para de fazer discípulo depois que a pessoa tomou uma decisão por Jesus. A gente continua. Eu ainda estou no processo de ser discípulo, e você também está ainda no processo de ser discípulo. Ser discípulo significa que nós vamos estar seguindo o resto da nossa vida, aprendendo cada vez mais a viver a vida em Jesus, pensando como Ele, falando como Ele, fazendo o que Ele faz, amando como Ele ama, perdoando como Ele perdoa, servindo como Ele serve. O que Ele ordenou precisa ser obedecido por nós. Ele mandou que a gente fosse, que a gente curasse pessoas, a gente tem que obedecer isso. Ele mandou que a gente fosse generoso, a gente tem que obedecer isso. Ele mandou que a gente perdoasse, a gente tem que obedecer isso. Tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras que Jesus nos manda fazer, e lembre-se que Jesus é a expressão exata de quem Deus é, ok? Então isso inclui também o Antigo Testamento, tá certo? Muitas coisas que Deus falou e ensinou no Antigo Testamento, nós precisamos vivenciar e praticar hoje, porque nós precisamos fazer tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Então, torna a dizer, o discípulo é uma pessoa que, uma vez alcançada pelo poder do Evangelho, passa a viver a sua vida desfrutando do Evangelho, desfrutando da graça, desfrutando da realidade do reino na vida dele, e estendendo isso para a vida de outras pessoas. Uma outra maneira de se referirmos a esse realinhamento da nossa tarefa na missão é dizer que a vontade de Jesus é que manifestemos na terra, a cada dia, tudo aquilo que é feito no céu, aquilo que é a realidade de Deus no céu, aquilo que está diante dele no céu. Jesus ordena que a gente vivencie, que a gente busque diariamente na terra. Por fim,
gente também precisa realinhar, além de realinhar o fundamento da missão e além de realinhar a nossa tarefa, nós também precisamos realinhar a nossa dependência. Esse é um outro ponto que precisa de realinhamento na nossa vida como discípulos pessoalmente, na nossa vida como comunidade de discípulos de Jesus, ok? Um realinhamento da nossa dependência na missão. Pense na tarefa que Jesus deu aqui. Pense no grupo de pessoas com quem Jesus está falando aqui. Ele está se dirigindo primariamente a 11 homens da Galileia, dos quais alguns deles eram pescadores, outros eram ex-cobradores de impostos. Aí Jesus chega nesses caras e dá essa tarefa para eles. A tarefa é: vão e façam discípulos de todas as nações. Pense nisso. Agora, pense em você. Pense em nossa igreja. O que você acha que nós somos capazes de fazer? Eu quero que você faça um exercício. Pense em como você gostaria que a nossa igreja estivesse daqui a 5 anos. Quantas pessoas alcançadas você acha que teríamos daqui 5 anos? Ou você gostaria que teríamos daqui 5 anos? Quantas novas parcerias missionais? Quantas novas ações de ministério? Quantas novas pessoas conseguiríamos alcançar? Está pensando? Agora eu quero que você multiplique isso por 100. Multiplicou? Você acredita que Deus pode alcançar esse número? Pensa na dessa idade. Multiplique por 1000. Você acredita que Deus pode alcançar esse número? A questão que eu quero colocar aqui, irmãos e irmãs, é que Jesus realmente nos deu uma missão impossível de se cumprir, sem dependermos dele. Quando ele se dirige aos seus seguidores e diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, ele estava falando algo que ele sabia que só poderia ser cumprido se eles se mantivessem dependentes dele. Eles precisavam manter vivo essa fala de Jesus para eles, em João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quando a gente pensa em nós, e quando a gente pensa no nosso desafio, se a gente diz é possível, não é a missão de Deus para nós. Não é a missão de Deus para a nossa igreja. Se aquilo que a gente pensa em fazer é possível, então não é a visão de Deus para a gente. A visão de Deus para a gente é impossível de ser feita, a não ser que a gente dependa completamente dele.
Se a gente decidir fazer qualquer coisa baseado no fato de que assim nós temos fôlego, assim nós temos gente suficiente, assim nós temos dinheiro suficiente, então, meu querido e minha querida, nós não precisamos de Deus para fazer isso. Nós não precisamos. A missão de Deus é algo que, quando a gente olha para ela, a gente diz assim: Senhor, nós precisamos de Ti, não dou conta, não temos dinheiro suficiente para isso, não temos gente suficiente para isso. E aí o Espírito Santo vem e diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Eu os escolhi, e eu disse para vocês irem, e vocês darem fruto. Se a missão que vamos cumprir é possível ser realizada baseada em quanto temos de pessoas, de estrutura ou dinheiro, então não é a missão de Deus para nós. Ela é 100.000 vezes maior do que isso. A missão só é possível se acreditarmos que Jesus está cumprindo essa sua promessa. Ele diz para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação. Eu vou com vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações, porque eu vou com vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. Você viu o Evangelho de Marcos? Como isso é demonstrado? O Senhor assenta-se à destra de Deus, a palavra é pregada, e o texto de Marcos diz para a gente: e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. E o Senhor cooperava com eles. Meu querido e minha querida, se o Senhor não cooperar com a gente, não dá para realizar a missão. A missão só é feita se Ele estiver conosco. A missão que Jesus nos dá é viável somente se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Jesus disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como é que a gente lida com isso? Quando a gente lê essas palavras de Jesus, quando você lê essas palavras de Jesus, como é que você lida com ela no seu coração? Jesus está dizendo para você, e Ele está dizendo para mim, que se nós somos seus seguidores, nós faremos obras maiores do que aquelas que Ele fez, porque Ele vai para o Pai, e Ele vai realizar obras maiores através de nós, se nós pedirmos. Como nós lidamos com isso? O que nós fazemos com um texto assim? Nós sublimamos? Nós dizemos: sim, é assim, mas é lá no Sudeste Asiático. Sim, é assim, mas é lá na África. Sim, é assim, mas é com o fulano porque ele é evangelista. Nós alienamos, dizendo: não, o que Jesus quis dizer aqui não era bem isso. É porque ele era um só, e nós vamos ser muitos, então nós vamos fazer outras coisas. Não, isso aí foi para aquela época. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos obedecer às Escrituras. Nós precisamos entender que isso é possível se Jesus estiver conosco todos os dias. E qual é a maneira dele estar conosco todos os dias? É através da presença e do poder
do seu Espírito sobre nós, conosco, para realizar a missão. Nesse texto, no contexto desse texto, Jesus diz que Ele ia enviar outro Consolador para estar conosco. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença do próprio Espírito de Jesus em nós. E quando o Espírito Santo está em nós, a presença do próprio Deus está em nós. E quando a presença do próprio Deus está em nós, então nada é impossível. Agora a questão é, nós cremos nisso? Precisamos realinhar a nossa dependência. Concluindo, Jesus não nos dá escolha, Ele convoca todos nós. Quando Ele diz, vão e façam discípulos, Ele não está te dando a chance, se você é um seguidor dele, de dizer assim, ok, isso é para mim, não, isso é para o outro, não, isso é para todos nós. Nós não podemos realmente afirmar que somos seus discípulos, que estamos salvos, se nós não estivermos realmente engajados com a missão de manifestar na terra o que está nos céus. Eu quero citar essa frase do pastor Les Newby. Para mim, eu considero o pai da teologia missional. Ele diz assim: aqueles que são escolhidos para serem portadores das bênçãos são escolhidos em favor de todos. Novamente, deve ser dito que eleição, Deus escolher você para te salvar, é para a responsabilidade, não para privilégio. A Bíblia está cheia de referências ao propósito de Deus em abençoar todas as nações. Há um processo de seleção. Poucos são escolhidos para serem portadores do seu propósito. Eles são escolhidos não para benefício próprio, mas em favor de todos. Se nós formos escolhidos, nós fazemos parte desses poucos escolhidos para beneficiar com a graça salvadora de Deus a muitos, a todas as nações da terra. Aqueles que caminham ao nosso lado e ainda não sabem do privilégio de poderem se tornarem filhos e filhas de Deus. Aqueles que estão longe, mas que pela graça de Deus são alcançados por alguns poucos que Ele manda para lá, para que essa mesa seja ocupada, para que cada cadeira não esteja vazia, para que a festa do Filho esteja cheia. Nós precisamos realinhar nossa missão. Vamos orar? Eu convido você para pedir nesse momento isso para o Espírito Santo. Peça para Ele realinhar a missão no seu coração. Ajudar você a entender que se você tem usufruído da graça salvadora, não é para você ficar numa zona de conforto, num lugar seguro, guardado dos problemas, protegido por Deus. Se você tem sido alcançado pela graça salvadora, é para que você não precise mais temer a morte. E se você não teme mais a morte, você não teme mais nada. Você não tem mais medo de nada.
Então você pode ir a qualquer lugar, você pode falar com qualquer pessoa, você pode servir, você pode dedicar a sua vida à missão. Você pode tirar um tempo e pegar daquilo que Deus te deu de dons, talentos, de profissão, ir lá para a Ásia, servir, abençoar a vida de pessoas, cumprir a missão lá. Mas você também pode e deve cumprir a missão exatamente aonde você se encontra agora. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, condomínio onde você vive, na vida das pessoas pelas quais você passa, aqui nessa comunidade, nessa igreja, servindo, acompanhando pessoas, orando por elas, ajudando-as a amadurecer em Cristo, fazendo discípulos. Pai, nós vamos nos achegar a essa mesa agora. Senhor, essa mesa é a razão da missão, Senhor. Essa mesa é o fundamento da missão. A obediência do seu filho, o compromisso do seu filho, o sangue precioso do seu filho, vertido para a salvação de todas as nações da terra, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito venha agora, pegando aquilo que nós ouvimos aqui e realinhando a missão no nosso coração, Senhor. Pai, não queremos viver para nós mesmos, queremos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Senhor, não queremos ter uma visão pequena, medíocre. Queremos ter uma visão do tamanho do Senhor, tua visão para nós. Como igreja, realinha a nossa missão para que a gente continue fazendo parte dessa visão de participarmos desse movimento exponencial do Senhor no mundo, levando o teu reino, tua salvação até os confins da terra. Em nome de Jesus, faça isso por nós. Em nome de Jesus, nos perdoe a nossa falta de fé, perdoe a nossa falta de compromisso, perdoe a nossa desobediência, perdoe-nos pelo nosso medo. Senhor, que nós possamos crer naquilo que a tua palavra nos diz, quando o Senhor disse para o teu servo Paulo que a sua graça é suficiente para a nossa vida, Senhor. E obrigado porque nós podemos nos achegar a essa mesa, certos de que o sangue do teu Filho nos purificou de todo pecado, que somos justos diante do Senhor por causa de que Jesus é justo, por causa do que Ele fez por nós, não pelo nosso esforço, não pelo nosso desempenho, mas, Senhor, dá-nos a alegria de poder responder a tua graça, essa graça maravilhosa que tem operado em nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.